turma do 7º ano. Estamos aqui de volta para mais um assunto de língua portuguesa com a professora Márcia Ferreira. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos de um novo assunto. Vocês já ouviram falar em frase, oração e período? Vamos compartilhar aqui o slide para que você possa conhecer esse assunto. Ah, professora, eu pensava que frase, oração e período era tudo a mesma coisa, não é não? Não é não. Há uma diferença entre frase, oração e período. E essa diferença você vai conhecer agora. Vamos lá? Vamos começar falando de frases. O que é uma frase? Ah, professora, frase é uma frase, um pensamento. Não, olha só. Frase é o enunciado com sentido completo, capaz de fazer uma comunicação. Na frase, o uso do verbo ele é facultado, ou seja, pode ter ou não verbo, tá? Ou seja, a frase ela tem um sentido completo e ela pode ou não ter verbo. Olha o exemplo. Atenção. Atenção é uma frase, tá? Que não tem verbo. Se ela não tem verbo, ela é uma frase no sentido, é uma frase nominal, tá? Porque ela não tem verbo. Aqui, ó, estou cansada. Estou cansada é uma frase. Nesta frase tem o verbo estou, o verbo estar, tá? Portanto, se tem um verbo, a frase vai ser verbal. Ok? Deu para entender? A frase é um enunciado com sentido completo que pode ou não ter verbo. Se ela não tem verbo, ela é uma frase nominal. Se ela tem verbo, ela é uma frase verbal. Ok? Até aqui? Só que existem vários tipos de frases, tá? A frase interrogativa, a frase imperativa, a frase exclamativa e a frase declarativa. Nós vamos ver cada uma dessas frases agora, tá? Lá no seu livro didático, você vai ter esse assunto abordado lá, tá? Depois que terminar essa aula, que você assistir essa aula, dê uma revisada lá no seu livro, tá bom? Vamos começar pelas frases interrogativas. O que são aquelas frases interrogativas? Olha a pergunta, né? Ocorre quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter uma informação. A interrogação, ela pode ser direta ou indireta, tá? Então, as frases interrogativas ocorrem quando uma pergunta é feita, né? Exemplo, você aceita um sorvete? Olha o ponto de interrogação aí. Uma interrogação direta. Outro, desejo saber se você aceita um sorvete. Aí há uma interrogação indireta, né? Ok? Então, a única coisa que você tem que saber aqui nessa frase interrogativa é que elas ocorrem quando há uma pergunta. O nome já diz interrogação, quando você vai perguntar, ok? E as frases imperativas? Quando falo imperativo, quer dizer ordem, conselho, tá? Um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo, né? Desculpa, podem ser afirmativas ou negativas, ó. Faça-o entrar em casa. Olha uma frase imperativa. Faça-o, né? Tá dando o que aí? Uma ordem, né? Não vá, né? Não vá. Tá usando de uma ordem também. Você não vai, né? Uma ordem no sentido, uma frase imperativa no seu sentido negativo aí, tá? Não, negativo. Faça-o entrar em casa. Aí, afirmativa, porque não tem um... Desculpa. E as frases exclamativas? As frases exclamativas, o emissor, ele exterioriza o estado emocional, tá? É exclamativa. Que tarefa difícil,
né? Quando há uma emoção. E as frases declarativas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas também, tá? Então, as frases declarativas é quando há uma constatação de um fato, tá? Quando há uma informação ou a declaração de alguma coisa. Ó. Obrigaram a menina a comer. É uma frase declarativa. Tá? João não está aqui. Ó, pode ser afirmativa ou negativa. Negativa é quando vem o não, tá bom? E a oração? O que é a oração? Oração, gente, é todo enunciado, ou seja, algo dito, que se constitui em torno de um verbo, assim como nos demonstra o exemplo. Ó. Então, a oração, gente, ela se dá em torno de um verbo, tá? Olha, mamãe está furiosa. Olha o verbo está aí, tá? Mamãe furiosa estão em torno desse verbo aí, eles dependem desse verbo. Esse verbo tem que estar aqui. Né? Se eu disser só mamãe furiosa, não tem sentido, né? Tem que ter o verbo. E, portanto, nós conseguimos perceber aí perfeitamente o que quer dizer, o que a pessoa quer dizer, né? Interpretar essa frase aí. E ainda percebemos a presença do verbo estar, né? E o período é o quê? O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo, com sentido completo. O período ele pode ser simples ou ele pode ser composto, tá? O período simples é aquele formado apenas de uma oração, tá? Ou seja, ele tem apenas um verbo. E o período composto ele é formado de duas ou mais orações, ou seja, tem dois ou mais verbos, né? Vamos ver o período simples, um exemplo de período simples. O amor é eterno. Aqui você encontra o amor eterno apenas um verbo, né? Apenas um verbo. Portanto, o período aqui é simples quando tem apenas um verbo. E o período composto, olha o exemplo. Quando você partiu, minha vida ficou triste. Vamos identificar aqui quais são os verbos que nós temos. Partiu, e qual mais? Ficou, do verbo ficar, né? Então, nós temos aqui dois verbos. Portanto, se nós temos dois verbos, aqui nós temos o período composto. Ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Faz oração em período. É uma aula bem simples. Está lá no livro didático de vocês. Vocês podem dar uma revisada, tá? E eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo aí da banda Sujeito Simples, tá? Para que você possa fixar melhor o conteúdo na sua mente através da música que eles fazem da nossa gramática da língua portuguesa. Você vai gostar, tá? E em seguida, faça a atividade lá da página 76 à página 87 do nosso livro de gramática. Tá bom? Bye, bye! Frase é todo enunciado de sentido completo. Bom dia, respeite a natureza. Oração é qualquer enunciado que contenha um verbo. Hoje ela voltou mais cedo. Período é uma frase constituída de uma ou mais orações. E pode ser período simples, possui apenas uma oração. Os jogadores fizeram muitos gols. Período composto, formado por duas ou mais orações. Ela passou de ano porque estudou pra valer.
frase é todo enunciado de sentido completo. Bom dia, respeite a natureza. Oração é qualquer enunciado que contenha um verbo. Hoje ela voltou mais cedo. Período é uma frase constituída de uma ou mais orações. E pode ser período simples, possui apenas uma oração. Os jogadores fizeram muitos gols. Período composto, formado por duas ou mais orações. Ela passou de ano porque estudou pra valer. As partes da oração são chamadas de termos, e os essenciais são o sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado.